Bom, a partir de agora, Guilherme, a gente já está gravando a sua defesa e eu peço que depois, quando o Geraldo fizer os questionamentos e posicionamentos dele, tu feche o microfone, tá? Ou se não tiver interferência, até pode deixar aberto para já ir respondendo a ele. Uhum. Se tiver muita interferência, daí tu fecha e depois vai abrindo, tá? Tá. Então vamos dar início. Bom, boa tarde. Acho que a Amanda está representando a CGEX, pelo menos de manhã era, não sei se hoje à tarde também. O Geraldo e o Guilherme. Então, boa tarde a todos vocês. Acredito também que deve ter algum familiar do Guilherme junto com ele. Não, não tem. Não tem? Não. Ah, tá. Mas enfim, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a CGEX por todo o apoio que a gente está. É a Amanda, né? Pelo apoio na documentação, e na participação também das defesas, que eu imagino que é bastante cansativo também participar de todas, né? E em especial agradecer o aceite do Geraldo para participar e contribuir com o seu conhecimento, que a gente sabe que é bastante vasto, principalmente nessa área, e que com certeza, já de antemão, a gente sabe que vai agregar bastante ao trabalho, né, ao relatório de estágio do Guilherme Eiffel. Nós vamos iniciar, então, pela defesa do aluno, que vai ter ali em torno de uns 15 a 20 minutos, pelo que a gente ensaiou, está em torno de 15 minutos, pode falar com calma, pode ir bem tranquilo, se errar, volta, não tem problema, porque a gente sabe que, por mais que seja para o web, como eu falei hoje de manhã na da Emily, né, a gente ainda fica um pouquinho nervoso. Então, isso é normal. Depois você vai até o final, Guilherme, com as suas considerações, e depois a gente abre para o Geraldo fazer os seus questionamentos. Você responde aquilo que você sabe, o que não sabe, depois a gente vai procurar, a gente vai reformular o relatório, se for necessário, para depois poder fazer a entrega final. Então, tá. Então, eu passo a palavra para o. Eu não sei se Geraldo quer falar alguma coisa antes, ou se eu já posso passar a palavra para o Guilherme. Não pode passar a palavra para ele, tranquilo, tá? Tá ok, então. Passar a palavra para ti, tá, Guilherme? Eu vou fechar o meu microfone para não te interferir também. E tá contigo agora. Boa Opa, sorte. obrigado. Boa tarde a todos, senhor Geraldo, Thalita, CGEX. Meu nome é Guilherme Eiffel, sou do terceiro E da turma de 2019 e hoje vou falar um pouco sobre o meu período de estágio na Estância BOC. A minha orientadora é a Thalita e a banca é o senhor Geraldo. Então, vou falar um pouco sobre a descrição da empresa, a localização, a área de produção e a área total, o que é a olericultura, a origem e variedade de alfaces, a propriedades nutricionais, atividades desenvolvidas pela empresa e enfermidades comuns. A localização, a empresa fica localizada no município de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul, quilômetro 54 da Estrada do Mar. A cidade é uma cidade litorânea e atrás dela, ao limite dela, fica uma lagoa que tem o nome Itapeva. Ao lado temos duas fotos, que é o mapa de Arroio do Sal, do município. Área total e área de produção. Aqui eu tenho que fazer uma correção que no relatório foi me passado. Eu perguntei para o sócio e ele me passou um dado que não estava correto. Ele tinha me passado que era utilizado apenas 2%, 20% da área total era utilizado para produção. Só que eu usei o Google Earth e fiz um cálculo da propriedade e é utilizado apenas meio hectare da propriedade. Então, a propriedade ela tem 10 hectares, que vai da Estrada do Mar até a Lagoa Itapeva. E aproximadamente
é meio hectare apenas utilizado, não 2 hectares como tinha colocado no relatório. O que é olericultura? A olericultura é um ramo da horticultura. Ela estuda a produção de hortaliças, que são as que elas produzem folhas, frutos, raízes, tubérculos, rizomas, caules e flores comestíveis. Ao lado, trouxe uma tabela onde podemos ver os tipos de hortaliças que a gente tem. Tem hortaliças de folha, que uma delas é a alface, hortaliça de flor, que uma delas brócolis, couve-flor, hortaliças de caule, como alho poró, hortaliças de frutos maduras, que é a abóbora, moranga, tomate, pimentão colorido, e imaturas, abobrinha, berinjela, entre outras. Já as hortaliças subterrâneas tem mais uma divisão, que são bulbos, raízes, rizomas e tubérculos. Os bulbos são alho, cebola, raízes é batata doce, beterraba, etc. E rizomas são gengibre, inhame e o tubérculo é batata. Origem e variedades. A provável origem da alface ocorreu na região do Mediterrâneo. Ela foi introduzida no Brasil pela vinda dos portugueses. As variedades mais comuns que a gente pode achar no supermercado são a alface crespa, alface lisa, alface mimosa, alface americana, alface romana e alface roxa. A coloração das folhas, elas têm um aspecto variado de cores, desde tons de verde até tons de roxo. As propriedades nutricionais das alface. Alface tem vitamina A, vitamina C, vitamina B, vitamina B12, vitamina D, cálcio, magnésio, ferro, entre outros diversos propriedades nutricionais, como podemos ver nessa tabela maior. Elas também, além da cor, das variedades que temos, elas também têm uma variedade diferente, a quantidade diferente de cada propriedade nutricional. Os 3 exemplos, como a alface americana, lisa, uma energia que seria a caloria, a da americana é menor, a da lisa já é um pouco maior, a roxa, como podemos ver na tabela, a diferença de cada uma delas. Além de todas essas várias vitaminas, essas propriedades nutricionais, a alface também ajuda a emagrecer e também a controlar a glicemia no sangue. Atividades envolvidas pela empresa. Era o plantio da alface, a colheita, a limpeza e a embalagem, venda e a entrega e a limpeza dos canteiros. O monitoramento de enfermidades era feito também, aplicação de defensivos e aplicação de fertilizantes. A colheita e o plantio era realizada quase que diariamente. Pelo fato da cidade ser uma cidade litorânea, que passava de 11 para 35 mil pessoas no verão, tinha sempre uma saída frequente das alfaces. Então era feito quase que diariamente. Não tenho como dar um dado específico, uma média de quanto saía cada dia, por causa que não tinha um controle disso, e às vezes saía como, por exemplo, tinha dias que a gente entregava de manhã 50, 80 caixas de alface para um supermercado e de tarde entregava mais 80, então já saía bastante. E no outro dia saía 10, 20 caixas, por causa que daí era entregado a vários mercados da região, que eu vou falar a região um pouco depois para frente ali, onde é que a gente entregava. Então ela saía, sempre ficava saindo, mas não tinha como dar uma média exata de quantos
pés saía, quantas caixas saía por dia, mas em torno de umas 100 caixas por dia, assim, mais ou menos. O plantio acontecia depois de toda a limpeza e o preparo das terras, que ficavam na banca. Depois de ter revolvido, limpado tudo, era feito o plantio novamente. Atividade de limpeza e embalagem. A limpeza era feita por 4 pessoas, que era eu, Guilherme, o Alceu, que era um empregado, e o sócio Osmani, e a dona Vera, que era esposa de seu Ézio. Aqui era o local onde fazia a limpeza. A limpeza constituía em 3 etapas, que era a colheita dela. Primeiro era feita a colheita, que era a atividade do Osmani. Ele colhia, aí botava em caixas e daí passava eu levar as caixas até lá. A dona Vera ficava responsável pela limpeza, que tirava algumas folhas que ficavam em contato com a terra, ela tirava e limpava, tirava um pouco da terra que ficava na alface. E o Alceu, ele pegava essas alfaces que ficavam aqui, depois ela lavava aqui, ela colocava aqui, e ele ia pegando, ia colocando essa embalagem, ele ia colocando dentro desse cano de 100 milímetros. Ele colocava, ajeitava, vinha com a alface por cima e descia pegando a alface aqui. E aqui, onde tem esse cavaletezinho, era ficado uma caixa que a gente viu anteriormente, aquela caixa do lado lá. Aquela caixa ele colocava tudo uma do lado, enfileirada, uma do lado da outra, colocando 12 em cada caixa. E essa daqui é a embalagem que eles utilizavam, com o nome da empresa e tudo. Agora, a venda e as entregas. As regiões que eram feitas as entregas era a região litorânea, mais específico na cidade de Arroio do Sal, Capão, alguns supermercados em Capão Novo e Xangri-Lá. Arroio do Sal era entregue no Andreasa e em Capão era no Super da Praia, o nome do mercado, e em Xangri-Lá era entregue no Mercado Avenida. E também era entregue na Serra, que tinha uma rede de supermercados da Andreasa, que era do mesmo que tinha em Arroio do Sal. Era feita essas entregas por uma caminhonete da empresa, com o logotipo da empresa, e era feito num baú fechado. O armazenamento das alfaces para entrega era feito nas caixas, como eu falei anteriormente, e tudo amontoada dentro da carroceria. As entregas eram feitas em horário comercial e ficava apenas um sócio responsável por essa logística, que era o senhor Cassiano Silveira, sócio também da empresa. A limpeza e monitoramento. A limpeza dos canteiros era feita a retirada de restos culturais, como podemos ver nas fotos. Quando era feita a colheita, ficava alguns restos culturais que o senhor Osmani ele tirava para conseguir adiantar um pouco o serviço da dona Vera, porque às vezes saía muito, então tinha que dar uma ajudada na hora da colheita também. Então, a limpeza dos canteiros era feita a retirada de todos esses restos culturais que podemos ver aqui, e logo em seguida era feito o revolvimento do solo, que era deixar o solo um pouco mais fofo para que as raízes se desenvolvessem mais rapidamente e mais facilmente. O monitoramento era apenas a gente passava nos canteiros onde foi plantado um dia antes as alfaces, a gente passava olhando para ver se não tinha acontecido nada com elas, como lá tinha um problema não tão grande com praga,
mas tinha uma praga específica que era a lagarta rosca. Ela sempre, a gente plantava e ela comia algumas recém-plantadas alfaces ali. Então a gente passava para ver, e daí se tivesse alguma alface que tinha sido comida, a gente tentava achar elas, porque elas se enterravam no chão. Eu vou falar um pouco mais sobre a frente outros tipos de pragas que tinham e doenças. Aplicação de defensivos e fertilizantes. Aplicação de agrodefensivos era feita por uma bomba de pressão, onde era colocado os defensivos aqui dentro, nessa caixa d'água. Era bombeado através de uma mangueira, dessas comuns que a gente tem em casa, e de jardim, essas mangueiras de jardim. Era bombeado e na ponta dela tinha dois bicos aspressores. E ali eles pulverizavam. Eles usavam fungicida e inseticida. Eles não quiseram me passar o que eles usavam e eu não insisti muito. Mas eles só me falaram que usavam inseticida e fungicida. E era feito a aplicação logo a primeira semana. Era feito o plantio num dia, naquela mesma semana eles faziam a aplicação desse defensivo. Aplicação dos fertilizantes. A aplicação de fertilizantes era por fertirrigação, que é a técnica de aplicação simultânea de fertilizantes e água através do sistema de irrigação. Então, eles pegavam esses fertilizantes, diluíam em uma caixa com água e colocavam nessas caixas d'água e misturavam e ia colocando por fertirrigação. E eles usavam dois tipos, falando em irrigação, eles usavam dois tipos de irrigação, que era a irrigação por gotejamento, que era realizada junto também durante a semana, alguns dias, a fertirrigação. E também eles usavam os bicos aspressores que eram colocados de 3 em 3 bancas, eles irrigavam 3 bancas. E era feita também a aplicação de adubo foliar, que era da mesma forma que eles usavam os inseticidas e os fungicidas, eles usavam o adubo foliar na mesma bomba, na mesma caixa d'água e a mesma mangueira. Eles só limpavam a mangueira e utilizavam. E era feita uma vez por semana, tanto a de fertirrigação quanto a utilização do adubo foliar. As enfermidades mais comuns na cultura é a lagarta rosca, que essa a gente tinha um pouco de problema, essa daqui. Ela se enterrava no chão e era muito difícil achar elas depois, assim. O pulgão da alface, também, que é uma praga. E também tem a mais comum das pragas são essas, e também tinha a trips. Um ano antes eles tiveram bastante problema de trips, eles me relataram. E também tem o míldio e o mofo branco. Agradecimentos. Eu queria agradecer a Thalita, que é minha orientadora, o senhor Geraldo, que aceitou de bom grado fazer parte da minha banca, e a todos que me ajudaram, a empresa Estância Bock, que me apoiou e me deu a vaga de fazer ali, e a todos, Deus também, e agora as dúvidas. Tu tens alguma consideração final para fazer, Guilherme, também? Olha, as considerações finais seria que eu achei um problema neles, que foi a utilização da mesma bomba tanto para fazer a aplicação de fungicida, inseticida, eles usavam a mesma para fazer a aplicação do adubo. E também a empresa é bem localizada, agora fiquei sabendo que eles estão aumentando, e
as estruturas são boas, são com os plásticos tem proteção UV, pode ficar lá o dia todo. A gente trabalhava sem camiseta e eles não se queimava nada, era bem boa a estrutura deles. E um outro ponto que eu achei um pouco ruim seria a utilização dos defensivos, que eles utilizavam sem EPI, e isso aí me preocupou bastante. Eles usavam apenas uma máscara, assim. Então isso aí me preocupou bastante, tanto para a saúde deles lá, que moravam bem perto da onde eles plantavam ali, era bem perto, e eles utilizavam também sem proteção alguma. E também onde eles guardavam, que não era bem guardado, deveriam ter uma preocupação um pouco maior, eu acho. Mas, tirando essas críticas que seriam construtíveis, eu acho que a propriedade é boa, são legais também, são compreensíveis, e é isso. Bom, então eu vou passar a palavra para o Geraldo, para ele fazer os questionamentos, o que a gente precisa arrumar. Isso. Geraldo, a palavra está contigo. Obrigado, Thalita. Obrigado. Guilherme, parabéns. Parabéns pela apresentação. Ficou bem boa, bem didática, bem criativa. Gostei, ficou bem legal. Eu tenho alguns pontos para te questionar. Eu não sei se a gente eu faço todas as perguntas e você responde. Pode ser um de cada vez? Eu Pode faço, ser, eu acho melhor. para a gente não se perde, né? Um ponto até, vamos, já que tu acabou de citar essa questão dos defensivos, eu gostaria de voltar nessa questão. Assim, notei que tanto no relatório como na apresentação você mostrou bastante preocupação com relação a isso e até nas imagens que tem em algumas partes do relatório e na apresentação, dá para ver que o pessoal está sem camisa, está bem desprotegido na área, né? Sim, Então, assim, das aplicações dos produtos e a colheita, tinha um certo intervalo de carência, digamos assim, na parte técnica, ou não tinha muito essa questão de preocupação, porque você citou que a colheita era feita de acordo com a demanda, né? Hoje tem bastante sim. demanda, vamos colher tantos canteiros e tantas caixas, né? Não tinha tanta demanda, era segurado um pouco. A aplicação era feita constantemente, várias vezes na produção, ou não tinha? Como é que era feito o controle e manejo deles lá? Era feito, eles plantavam em um dia, Aham, naquela mesma semana eles já faziam a aplicação, eles não tinham uma preocupação, assim, quantos dias, assim, eles só faziam e já aplicavam, assim, às vezes demoravam uma semana, assim, eles não tinham bem certo, bem, assim, quantos dias vamos aplicar, sabe? Eles não tinham sim, essa preocupação muito, assim. entendi. Mas nesse mesmo canteiro era repetida outras vezes ou era só essa aplicação depois do plantio? Era só uma aplicação, assim, Uma aplicação? é, era O só uma remédio, aplicação. o remédio era fraco que dava jeito numa vez só. Então. É, Não, porque assim, geralmente é, quando você faz o produto tem período de carência, né? Os produtos que é utilizado, sim. alguns são de 24 horas, outros 5 dias, outros 10 dias, enfim, e tem produtos que tem uma certa carência um pouco maior. Até achei curioso eles não terem te passado o que usam, talvez até por questão relacionada a isso, né? Eu perguntei uma vez, eles não quiseram me falar. Eu perguntei uma segunda, eles, mesmo assim, daí eu não quis mais perguntar, assim, eles ficavam meio ressabiados em falar, assim, sabe, eu acho. Sim, sim, entendi. Não, fez bem tu não insistir, mas é uma questão assim que ressalta um pouco mais de dúvida porque nem tudo tá 100%, né? Dá para ver que é uma propriedade bacana, o pessoal produz bastante coisa, mas a preocupação vai além disso e eu até te parabenizo pelos apontamentos e além da crítica que você colocou no relatório, até colocou uma crítica e uma sugestão de como é que seria o modo correto, né? Tanto de Uhum, armazenamento dos materiais como do uso de EPI. Então, como tu mesmo disse agora, não foi só uma crítica, mas eu também percebi que você procurou buscar um apontamento de uma solução. Então, acho isso bem interessante. Uma pena, né? Isso é uma questão que preocupa não só você viu na realidade de hoje,
mas no país todo, no Brasil todo, a gente sabe que a utilização de defensivos e aplicação sem um controle específico, sem um controle correto, acaba acontecendo e gera grandes problemas. A gente tem inúmeras doenças aparecendo no mundo, que às vezes a gente não sabe muito bem a causa, mas tem esses pontos que ficam de interrogação para a gente ver e se preocupar com a questão nutricional alimentar, né? Você vai numa verdureira no mercado, compra um pé de alface bonito, limpinho, sadiozinho e tal, né? Parece que está tudo 100%, mas a parte interior dele a gente não tem bem ideia de como é que ele está na parte de contaminação, se está tudo 100% ou houve a questão da contaminação por não cuidado e atenção devida com os defensivos químicos, né? É um ponto bem interessante. A produção deles é só familiar, Guilherme? Não, eles tinham. Era o senhor Ézio, que Certo. era o dono da propriedade, o Uhum. filho dele, que era sócio também, ficava responsável pela logística e mais algumas atividades, que era o filho dele. E daí tinha o senhor Osmani, que daí era amigo só, Ah, e entendi. sócio da propriedade. Daí ele ficava responsável só pela produção dentro. Uhum. E às vezes a dona Vera ia lá ajudar só a limpeza, né? E daí tinha o senhor Alceu, que era irmão da dona Vera, que era cunhado do Uhum. seu Ezio. Certo. E era esses que ajudavam lá. Uhum. E a dona Vera, que ia lá limpar, que daí era esposa do Ezio. Daí. Ficava mais Mas era bem. no núcleo familiar, né? Ficava mais no núcleo. Ficava. Praticamente toda familiar, né? Uhum. Sim, sim, claro. Mas o espaço produzido em si era meio hectare, então, que tu falou, né? Ele tinha me passado que era a utilização de 20%, que seria Ah, 2 hectares. Só que daí eu usei o Google Earth lá e achei que era só meio hectare. aham, entendi. Mas esse meio hectare seria na estufa, né? Não, tinha só um pedacinho lá, só que daí eles não utilizavam muito assim para venda, assim, sabe? Eles usavam Uhum. assim mais ali para casa, assim, alguns mercadinhos mais pequenininhos compravam, daí eles queriam da rua, que era mais Uhum. barata, né? Ah, entendi. E ela também a gente via a diferença das duas alfaces, que uma era mais dura que a outra, assim, é mais consistente ela. Entendi. Aí eles diminuíam o valor dela e daí nem vendia muito aquela, sabe? Uhum. Até essa é a próxima questão que eu ia te perguntar, assim, você viu, então viu lá também, né? Mas viu aqui no campus a gente produzindo as verduras no chão, né? A sol pleno, digamos assim. Então lá também tinha um espaço desse da produção no campo e a produção no sistema que você mais acompanha, pelo que eu entendi, é a questão das bancadas, né? Assim, Isso. comparando os sistemas, qual que é os principais pontos de cada um e qual que é as vantagens e desvantagens de cada? Tu consegue descrever para nós, por favor? Eu achei a maior vantagem de produzir em bancas foi que é maior, tu não tem a dificuldade, dor nas costas, é mais fácil o trabalho, tem mais controle das enfermidades, também é mais é menos umidade no solo também, é mais controlado e dentro das estufas eu achei que ela cresce mais rápido por causa que não tem aquele raio do sol passando forte nela, ela cresce mais rápido. Como eu falei também, ela é mais macia, não é tão consistente que nem plantar na rua. E é essas coisas assim que eu consigo apontar assim que eu me lembre assim de Uhum. imediato são essas coisas que eu achei as principais, né, Uhum. diferenças. Né, são as que tu colocou são bem importantes mesmo, né? A questão da ergonometria, né? Você trabalhar em uma certa altura bem mais confortável é o que até dá mais ânimo para quem vai estar. Porque você passar o dia todo ou arrancando o pé de alface ou plantando a baixada é bem pesadinho, bem complicado. Então, até para a questão, quando no caso tinha a senhora que trabalhava ali, a questão do trabalho das mulheres colaborando no campo, na parte produtiva acho bem interessante porque facilita um pouco o manejo, né? Facilita a parte de
de não causar tanto problema de coluna e tudo mais, enfim. E Sim. um ponto importante até está relacionado um pouco à questão dos defensivos, também, voltando um pouco nisso, que tu tem um ambiente mais controlado, né? As bancadas têm o tamanho de solo, provavelmente, pelo que eu vi nas fotos, tem uns 30 centímetros no máximo de terra, né? Então você É, tem ali tem um casulo, tem um espaço fechado de solo que você consegue controlar melhor. Então, até na questão da aplicação de defensivos, talvez fosse menor, por mais que era utilizado, mas é menor do que você comparar depois no campo que vai estar chovendo direto em cima, vai estar então, é um sistema bem interessante, um pouco mais caro. As bancadas eram de madeira ou de concreto, Guilherme? as da estufa já era um pouco mais velha, elas eram tudo de madeira, todas de madeira. Já da rua, ela tinha, era, vamos dizer, eram uns canos de PVC revestido Uhum. com concreto dentro, duas em cada, entre elas, assim, na largura dela, era duas. E isso daí eu também achei um diferencial dessas outras novas, que era mais fácil a, a passagem, tu passar, sim, entre Mais os largo. canteiros, sim, era mais, Uhum. não tinha, por causa que as de madeira, elas tinham a madeira que apoiava, era pro lado, então daí Entendi. dificultava, às vezes o cara pegava o pé ali, machucava o dedo. Entendi. Você tem um espaço um pouco, de certa forma, aproveita melhor o espaço, né? Porque você faz mais estreito, mais canteiro, mas dá mais estreito o Sim, caminho, mas dá mais canteiros, né? sim. Mas tu chegou a acompanhar as entregas? Cheguei, fui umas viagens. Como é que foi? Como é que foi a tua experiência nesse sentido? Olha, eu achei legal, assim, transportar elas lá e tudo. Eu fui em algumas entregas aqui em Arroio do Sal e umas em Xangri-Lá. Não cheguei a ir para a Serra, por causa que como é uma cidade litorânea, a Serra desce bastante gente. Então daí não tem muita venda lá. E daí a venda vem Uhum. para cá. Isso daí também, depois ressaltando, eu fazia essas entregas e daí fui para Shangri-La também. A gente botava elas ali, depois chegava lá e descia todas elas. Daí pegava um carrinho e daí ele levava, daí o Cassiano, né, que ficava responsável, ele levava até dentro da câmera fria deles lá, do Uhum. mercado. Daí ficava guardado lá. A gente só chegava ali, botava ali, ele levava lá dentro, daí um cara do mercado botava, guardava e daí a gente voltava. Daí era bem Certo. simples assim, rápida, simples e rápida. Uhum. E voltando na entrega, ele reclamava bastante que como vinha o mercado daqui é o Andreasa que ele entregava. E ele entregava para o Andreasa, a rede Andreasa de Caxias, que é Certo. a mesma daqui, né? Uhum. Então o preço que era lá, como não tinha muita venda, diminuía. Tipo, aí aqui tinha muita procura Uhum. de gente. Daí quer dizer, o preço aumentava lá porque não tinha tanto e aqui diminuía. Sim, entendi. Ó, é o contrário, quer dizer, me confundi. Aí aqui tinha muita demanda e daí tinha pouca alface. Na vez de aumentar aqui, não aumentava, porque o preço lá era estimado lá. Aham, Aí entendido, ele entendido. reclamava bastante disso, que até que eles fizeram um acordo lá dele. Ainda bem que pagavam mais lá porque para compensar a distância de entrega também, né? Se não fosse mais É, barato lá, não compensaria nem fazer as entregas. Como é que vocês estão tendo cuidado, principalmente na colheita, na embalagem, na entrega nesse tempo de pandemia agora? Como é que foi? Ou tu não foi nessa época que você fez estágio? não foi. Eu Ah, fiz em desculpa que eu janeiro. não, tá, é que eu não peguei aqui Não, a. mas eu meio que tô em contato com eles lá ainda, às vezes eu vejo Tá. umas coisas. Mas eu acho que eles estão entregando normal, do mesmo jeito que eles estavam, só que com as proteção, tudo bem Já certinho. liberou, certo. Não, E perfeito. Eu acho que. agora eles aumentaram também atrás, assim, da propriedade deles. Tem as estufas ali, daí tem as casas deles. Atrás eles aumentaram, fizeram mais umas estufas para lá. Parece que Uhum. eles estão agora começaram com outra atividade também, que foi a produção de couve, dessa Hum, couve comum nossa. certo, Eles certo. começaram com essa. Assim, tu chegou a olhar questões mais, tu ajudou bastante pra gente na produção, na limpeza, no plantio, fez bastante atividades, deu para perceber tanto na tua escrita como na apresentação que você
executou e executou todas as atividades, né? A gente já percebe de longe isso. Mas assim, na parte técnica, você teve contato, teve conversas com ele sobre essa questão, né, com o pessoal com os donos da empresa, ou foi mais uma questão de prática mesmo das atividades a campo, né? Porque na parte dos defensivos eles meio que te cortaram, né? E nas outras questões assim a parte de fertilizantes, de fertirrigação, de coisas técnicas de temperatura da água para fertirrigação, tudo mais. Qual foi tua experiência e contato com esses temas assim? A parte de administração, de gestão da propriedade, te passaram, você teve contato com isso ou foi meio, como é que A foi essa parte, experiência? a parte de administração, não me passaram nada. Mas Uhum. eu tentei, eu conversava com outro sócio, que ele era mais conversador, assim, sabe? Sim. Mas nada assim muito. Tentava dar muita opinião, assim, porque eles não. Eles são mais fechados, assim, sabe? E daí eles Certo. já tinham o acompanhamento da. Eu agora não me lembro se é a Emater ou a Embrapa que ia lá de vez em Aham. quando. Então eles tinham um acompanhamento, tudo bem certinho. Daí eu nem dava muito piti assim. Eu tentava conversar entre essas coisas de inseticida aí, perguntei umas 2 vezes. Essa coisa de fertirrigação, eu achei legal deles, aí conversei sobre, que é interessante isso aí, é uma boa, que tu não precisa ficar aplicando ali, botando as coisas na terra mesmo. Só eu falei uma coisa que eu achei, que eu botei, só não eu me esqueci até de botar aqui, foi a utilização do adubo deles, que eles usavam dejetos de ave. Uhum. E eu fiquei meio assim, aí eu falei, pô, mano, que era meio perigoso, que daí eles até comentaram que eles não estavam querendo deixar eles utilizar, sabe, aquele lá. Aí eu falei, Sim. não, é que tem que estar bem certinho, tem que estar as coisas bem certinhas para usar esse adubo. Aí eles ficaram meio assim, sabe, como, não sabe. É bem assim, é que eles são mais fechados na deles, assim. Aí eles nem Sim. davam muito. E aí eles tinham o acompanhamento deles lá, daí eu nem quis dar muito pitar assim nas coisas deles lá. Mas só conversava sobre, assim, mas não dava minha opinião sobre Uhum. isso. É bem curioso, porque se você. Vamos pensar na propriedade que tem um setor produtivo, no caso da alface, né? Você necessita de uma assistência técnica, né? Então, tendo um técnico praticamente formado ali junto, teria que ter uma abertura um pouco maior. Mas, por outro lado, eu entendo que isso não só ali, o pessoal da agricultura do campo é muito receoso, né? Porque geralmente chega muitas pessoas prometendo fazendo muitas promessas e trazendo muitas novidades que às vezes acabam levando a parte do dinheiro dos produtores e não tem às vezes muito retorno. Então, por uma certa novidade, uma coisa pensada diferente, às vezes eles ficam com um pouco de receio, né? Isso dá para entender por conta da situação da agricultura do pequeno produtor no país todo. A gente não consegue entender um pouco isso, mas acho uma pena porque essa abertura contigo teria que ser muito mais compartilhada assim, mais um diálogo, né, para trocar Sim, experiências, você aprender um pouco mais com eles e eles aprender contigo o que tu viu, tá acabando de se formar, então tem bastante coisa fresca na mente para poder contribuir, eu acredito. Então é uma pena nessa situação que acontece, né, até no país, né, e até pelo teu estágio, porque ele ficou muito mais na prática, digamos assim, né, e você talvez perdeu de ver algumas coisas mais técnicas, né? Por exemplo, questão da porcentagem de nutrientes, a questão da análise do solo, se era feita análise para adubação ou não, temperatura da água. eles fizeram desculpe te interromper, eles fizeram Pode. uma vez só. Aí isso eu até comentei com eles, vocês tinham que fazer mais assim para ver como é que tá o solo de vocês, para ver se não tá Uhum, precisando corrigir ele, se não tá precisando botar um pouco mais de certo fertilizante, mas não, eles ficam assim, sabe? Eu uhum, entendo também a parte deles, assim, tipo, chega ali eu novo ali, sem, tipo, eles acho que o cara não sabe, essas coisas uhum, assim, dá para entender os produtores, assim, os produtores rural. Eu entendo eles também. uhum.
Desculpe te É, interromper. não, claro, pode falar, tá aí para Tá? tu apresentar o que tu viu lá. Até pela questão às vezes, do gasto excessivo de recursos sem necessidade, né? Porque como eles fazem a irrigação por fertirrigação constantemente, esse solo provavelmente tem, às vezes, mais nutrientes do que é necessário, né? Então, às vezes, tu tá gastando com um item sem, às vezes, ser necessário poder investir em outra questão, ou economizar um pouco, ou equilibrar melhor o sistema nutricional, porque se você está complementando sempre, ainda mais com fertilizante líquido, de um só produto, você vai estar tendo percas, às vezes, em outro, que a planta não consegue, o solo não Ah, consegue tá. absorver e reter, porque o espaço de solo é muito pequeno, né? Se você Sim. tem muito pouco solo naquele espaço, de como o canteiro é raso, então 20, 30 centímetros de terra, estando jogando água e nutriente direto, ele vai acabar saturando uma hora e acaba tendo problemas com a produção. Então, isso é bom sempre fazer as análises, enfim. Você com Até o, certeza pode, até o pode falar. fato de utilizar os defensivos, né? Tá ali Sim. sempre, ali a mesma terra sempre. Uhum. Até essa utilização dele também. Não, perfeito, de fato mesmo, de fato mesmo. E a questão dos esterco de ave, né, até que tu colocou no teu relatório com relação à salmonela, enfim, as suspeitas, né, assim, a partir desse esterco ser captado e feito um processo de compostagem, um processo de fermentação química, biológica que ocorre pelo processo de compostagem, ele pode ser utilizado tranquilamente para adubação depois, né, só que a princípio tem que ser feito ele fazendo esse processo, não aplicando puro e diretamente, né? Então, a, a compostagem é um processo interessante que permitiria utilizar o esterco de ar para melhorar a nutrição desse solo ali, né? Tá. Muito bem, só um pouquinho aí. Bom, eu acho que de comentário e de dúvida seria isso, tá? Na parte do relatório, né, ele tá bastante completo no quesito de descrever o que você fez, assim, foi uma forma direta, né? Uma forma breve até, mas deu para entender bastante as atividades que você fez. Tem alguns pontos que talvez você possa até aperfeiçoar com relação ao relatório, seria na parte das atividades realizadas por ti mesmo no estágio, né, que você começou a descrever, né, o que você fez no estágio, logo as atividades de colheita, depois de plantio, né, e já do nada partiu para a parte de pragas e doenças. Então, enfim, ele ficou um texto, né, de vários parágrafos na sequência, mas ele talvez poderia ter colocado como capítulos ou subitens, né, para separar Uhum. o que você viu no estágio, né? A parte toda da tua experiência, aí a parte do plantio, colheita, beneficiamento, enfim, tentar separar em subitens para ficar mais claro para quem vai estar lendo, vai estar acompanhando essa divisão. Mas, enfim, como eu disse, deu para entender porque tu colocou eles na sequência e pela tua escrita deu para ver que você fez todas as atividades e ficou bem bom nesse sentido. Eu gostei da tua apresentação, foi poucos slides, mas foram bem bons, assim, não teve muito texto, foi bem didático, bem criativo, tá de parabéns. Essa Thalita deve ter te ajudado nesse sentido, mas ficou muito bom. E a questão da ampliação um pouco da parte técnica, por mais que você colocou bastante a questão da cultura da alface, o que é a alface, onde é que ela veio, mas aprofundar um pouco nas doenças e no controle, por mais que eles não tenham te passado nada com relação a isso, né, talvez tu procurar, até no próximo relatório, quando for fazer como o teu relatório é de técnico-pecuária, é um relatório técnico em si, né, para se atinar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessas questões da técnica, das doenças, os controles possíveis, por mais que ali não foi passado para ti os produtos que eles utilizavam, mas trazer uma relação de produtos químicos e orgânicos para controle dessas doenças fúngicas, né, no caso o míldio, a podridão das alfaces, enfim, até como uma experiência para ti, né, do que você fez e ter um Sim, compilado dessas informações depois no relatório, certo? Então, certo. assim, meus apontamentos seriam esses.
e para te dar uma modificada um pouco nas referências bibliográficas, que algumas tão como é que justificadas, outras à direita, para tu fazer elas padrão, deixar certinho. E da minha parte seria isso, de apontamentos, certo? Obrigado. Geraldo, nós agradecemos muito as suas colaborações. Com certeza vamos arrumar o relatório, né, nessas partes que você apontou, das atividades desenvolvidas, quem sabe separar por subitem. Vou reler mais uma vez também. A parte técnica, alguns materiais, né, Guilherme, que eu acabei te enviando e que não apareceram. Quem sabe agora você faça aparecer. E depois, quando estiver prontinho, a gente encaminha para a CEGEX. Com certeza, todas essas colocações nos auxiliaram bastante, principalmente ao Guilherme, né, que participou desse estágio. Ele era muito preocupado que a rotina era sempre muito parecida, né? Que é meio igual, né? É tudo repetitivo. Todo dia mas... era praticamente a mesma coisa. Eu fiquei até, sim, eu não achei muito bom meu relatório por causa disso, assim, tipo, eu tive bastante dificuldade de fazer ele por causa dessas, era muito repetitiva as atividades, não tinha muito o que fazer, né? Mas isso faz parte, né? Eu acho que é a realidade de um produtor, principalmente quando a atividade ela é uma atividade voltada para uma cultura só. Thalita? Sal, como o Geraldo falou, né? Repete, travou tudo, não Teu áudio pegou teu cortou, áudio. teu áudio cortou. Ah, cortou? Cortou só um pouquinho. Não, em resumo, o que eu quis dizer é que na prática, quando se mexe com uma cultura só, há uma rotina, sim, né? Mas depende da gente também explorar, buscar, conhecer. Como o Geraldo mencionou, ficou muito mais na prática, né? No braçal do dia a dia, do que na parte de buscar a parte técnica, né? De sanar dúvidas sobre solo, nutrientes, esses quesitos mais técnicos, né? Mas foi contemplado, realizou o estágio, isso é muito bom. E eu acho que era isso, Geraldo. A gente vai fazer as correções. Vou estar conversando com o Guilherme e vou te estar encaminhando a ficha de avaliação dele para te preencheres, que eu preencho uma, você preenche outra. Daí você me encaminha e eu encaminho para a extensão depois junto com a gravação e com o relatório quando a gente finalizar. Pode ser, Geraldo? Pode ser, perfeito, perfeito. Eu aguardo e fazemos o resto que for necessário. Não, eu te encaminho, tu preenche, só coloca teu nome, que daí depois você já que está aceitando assim, né? E me manda em PDF, que daí não tem perigo de eu mudar nada. Não que eu iria mudar, né? E não sei se o Guilherme tem mais alguma coisa para falar. Só falar obrigado, Geraldo, que ajudou, que deu as críticas construtivas e os elogios que deu. É isso mesmo. Tá mais aliviado agora? Eu tava aliviado desde o começo. Já. Tá, desde janeiro, já. Desde janeiro. Eu acho que assim, a questão da apresentação do relatório não pode ser uma crucificação do aluno, né? Ele Obrigada, vai lá, Guilherme. Oi? não cortou meu áudio. Eu acho que a questão da apresentação do relatório de estágio não pode ser uma crucificação para o aluno, né? Ele vai lá, Não. teve a questão da experiência, aproveitou, viu algumas coisas, depende da propriedade, às vezes tem, ou até uma entidade, né? São muito mais abertas para a parte técnica ou prática, algumas mais fechadas, no caso da onde o Guilherme fez, mas é um espaço, essa apresentação de estágio, de relatório, um espaço para divulgar conhecimento, apresentar o que foi visto, né? E até para nós ter um retorno de como é que está sendo a parte técnica e prática
aqui do Instituto e com relação ao que tem no campo, porque quando você pega uma propriedade como essa, que é a realidade de todos, boa parte dos municípios das propriedades rurais do país, de pequeno agricultor que tem seu cantinho de produção ali, é esse local que nossos alunos vão trabalhar, né? Que o Guilherme vai trabalhar, que outras pessoas que vão para o campo vão estar trabalhando. Então, é a realidade nua e crua, mas tem que ser vivida e é a realidade do país todo, né? Não é um caso isolado ali, por exemplo. Então, esse espaço para a gente conversar e compartilhar e trocar ideia é bem interessante. E repito, na parte do relatório, por mais que ficou conciso, não ficou muita parte técnica, mas deu para ver bem certo como é as atividades que tu fez, né? Que você desenvolveu lá, bem descritas e a apresentação também está bem clara, bem objetiva, certo? Seriam Certo, essas. obrigado. Thalita? Certo, Geraldo. Muito obrigada mais uma vez, tá? Então tá, a gente vai encerrar a nossa gravação. Hoje é dia 3/8, defesa do Guilherme Eiffel. Obrigada a todos. Estão dispensados da aula de hoje. Obrigado pelo convite e tenha uma boa tarde, tá? Valeu. Obrigada, Obrigado. igualmente.